Boa noite a todos que estão conosco nesta live, dia 25 de agosto. É sempre uma alegria estar aqui conectados com todos vocês que estão chegando agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leonardo. Tudo bem com vocês? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Boa noite. Vamos, Léo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos que nos acompanham aí nas salas, nas redes sociais. De fato, é uma alegria estarmos aqui, né? Mais uma semana. É muito bom. É muito gratificante estar aqui nessa terça-feira. Hoje, a última live de agosto, né? Mas decidimos através devido aos compromissos que nós temos assumido, a flexibilidade que está havendo, nós decidimos fazer essas lives a cada 15 dias. Então, a próxima live será no dia 8 de setembro, né? Cada 15 dias a gente vai voltar aqui para conversar novamente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de iniciarmos, eu não consegui abrir minha sala. Vocês conseguiram abrir? Não, minha não abriu, não. Então, tá estranho. A minha abriu. O Facebook mudou aqui. Não sei o que aconteceu. Não, acho que eu não consegui, não. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Abrir sala, não tem. Mudou tudo aqui. Iniciar uma sala de vídeo. Tem uma setinha lá que você entra, viu? Para vocês se mais opções, acho que está escrito. Então a gente dá início aqui com a Daiane, com a Luca, a Yuki. Boa noite, Yuki, a Gislaine, Matheus. E vocês aí, eu não sei se vocês conseguiram abrir ou não. Nem tentei. Não? Não. Eu estou com a minha aberta, mas não consigo ver quem está nela também. Mudou, não dá para ver mais, né? Ficou estranho, não gostei, mas tudo bem. Segue. Vamos reclamar com o Facebook. Vamos reclamar. Então, antes da gente iniciar, nós já estamos aí com um minutinho, a Elaine está entrando, a Daiane, a Dea. O Leonardo faz uma prece para nós, Léo, por favor? Faço. Está na hora já? Já passou um minutinho aí, já cumprimentamos as pessoas. Então vamos lá. Vou convidar todos que queiram aí fechar os olhos, levar sempre o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nos conectando ao Mestre Jesus, agradecendo primeiramente a oportunidade de estarmos aqui mais uma semana reunidos, estudando o Evangelho, tentando trazer luz, entendimento às palavras do Cristo, ao ensinamento de amor, e que na noite de hoje possamos aprender diante das reflexões, colocando na nossa vida, mas acima de tudo, fazendo que esse aprendizado possa se transformar em amor, em luz e união. E que todos possam sentir a vibração do Cristo envolvendo e abraçando a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Então, semana passada nós iniciamos aí a live com o tema do capítulo 11, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nós falamos aí também do mandamento maior, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Falamos da parábola dos credores e dos devedores. Falamos de dai a César o que é de César e da lei de amor. E hoje nós vamos dar continuidade no tema, que é a partir do item 11, que tem como título o egoísmo, onde o espírito de Pascal nos traz a mensagem. E aí ele fala assim, que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos.
O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, diz ele, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Nossa, a gente pode ver que Pascal aqui ele foi tão assertivo na sua fala, né, que ele disse aqui que a nós, os espíritas, vamos assim dizer, não, nós não, ao espiritismo, no modo geral, tem a tarefa de ascender a hierarquia dos mundos. Ou seja, nós temos a tarefa de elevar, né, essa hierarquia na forma de combater essa imperfeição. Mas eu vejo aqui também uma outra parte que ele fala que o egoísmo é o monstro devorador e é o causador de todas as misérias do mundo terreno. E aí a gente se remete aí lá para o livro dos Espíritos, né, que faz uma ligação, que não tem como falar de egoísmo, sem falar um pouco da questão 913, onde Kardec pergunta, entre os vícios que nós temos, que nós trazemos, qual que pode considerar o mais radical? E aí os Espíritos respondem, que ele já nos disse muitas vezes, que é o egoísmo, que é do egoísmo que deriva todo o mal. E eles dizem assim, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E por mais que nós tentemos combater esses outros vícios, nós não chegaremos a extirpá-los enquanto não atacarmos o mal pela raiz, enquanto não houvermos destruído a causa do egoísmo. E eu vi que é tão profundo isso, porque enquanto a gente não adianta a gente, eu cheguei nessa reflexão aqui, não adianta a gente combater a paciência, combater o ciúme, combater a inveja, combater a maledicência, se a gente não combater o mal que está lá na raiz, que é o orgulho. A gente tenta combater todas essas imperfeições, mas é só na parte externa. É só comportamento que a gente muda, porque dentro está lá o egoísmo ainda. Né? Então é um processo que demanda aí um esforço muito grande da nossa parte. A gente tem que tentar fazer usar de todas as nossas forças internas para combater. E aí o que ele fala aqui, num momento que ele fala que é mais usar as nossas armas, a força, a coragem, para combater a si mesmo, vencer a nós mesmos do que vencer os outros. Ou seja, o autodescobrimento aí novamente, né? Que está lá no livro dos Espíritos, está lá na perfeição moral, no capítulo da perfeição moral, que fala das paixões, dos vícios, e aí Kardec pergunta para os espíritos sobre qual é o vício maior que a gente tem. Aí a 913, e lá na 919, Kardec trata do quê? Do autodescobrimento, o conhece a ti mesmo. Então tá tudo interligado, não adianta a gente querer combater o egoísmo se a gente não se conhecer, se a gente não fizer essa viagem para dentro. Não fica só no externo, fica só aqueles espíritas que falam, boa noite, meu irmão.
sabe? Aquela pessoa que fala manso, aquela pessoa dócil, mas só por fora. Por dentro tá fervendo, tá um turbilhão. A hora que dá uma situação, um momento aí que você chega no seu ápice do limite, você extrapola, né? Você estoura. E aí não houve uma transformação interna, foi só uma transformação de comportamento. É difícil, né? Vocês dois estão quietinhos aí, dá até medo. Doendo. Mas é a verdade, né? É a verdade, a gente tem que ser. A gente não pode olhar para o Evangelho de uma forma superficial. A gente vê que Kardec foi tão profundo, foi tão a fundo, e a gente às vezes fica nele só na superficialidade. A gente tem que aprofundar isso, né? Isso é a importância de estudar mesmo, Kardec. A gente estuda tão pouco, a gente sabe tão pouco da doutrina espírita. Que hora que a gente olha, me deu uma tristeza estudando isso hoje. Aí eu falei assim, nossa, gente, tá tão. Parece que é tão difícil, mas é como a oração do Léo, né? A gente tem que trazer isso tudo com amor, tentar se aproximar de Jesus o máximo, que ele foi dado como guia e modelo para nós, não é? Com certeza. Boa noite, Edson. Edson Boa pede noite, desculpa aqui pelo atraso. Imagina, Edson, um prazer tê-lo conosco. sempre. Sempre, sempre. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão conosco aqui, nos deram o seu alô. A Zilda, minha amiga. Boa noite, Zilda, Ângela, Conceição e tantos outros. Ô, Cláudio, você falou uma coisa aí que eu acho importante, mas ao mesmo tempo, como aqui é um bate-papo, né? Eu vou me permitir discordar. Ou seja, você falou assim, não adianta ficar combatendo a inveja, trabalhar a paciência e outros aspectos, se não combater o cerne da questão. De certa forma é isso mesmo. Só que eu fiquei pensando assim, às vezes nós temos uma sopa para tomar, mas porque lá no meio da sopa para tomar a gente vai se queimar. Nós não vamos dar conta de tomar essa sopa. O que a gente faz? A gente vai pelas beiradas, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a paciência, a tolerância, a compreensão, a gente vai tomando a sopa pela beirada para depois chegar no cerne, no meio, né, que é o principal, que é trabalhar egoísmo, orgulho e vaidade, né? Sim, você E está o certo. Emmanuel... Concordo com você, isso mesmo. Que bom, obrigado. O Emmanuel, nesse texto, ele vem falar, né, que o egoísmo ele é filho do orgulho, né? Mas por quê, né? Vamos fazer uma reflexão. Por que o egoísmo seria filho do orgulho? Porque, em essência, o orgulho me faz sentir melhor do que os outros, né? O orgulho promove em nós essa ilusão de que nós somos melhores do que os outros. E a partir daí, eu acho que por eu ser melhor do que o outro, eu quero melhor para mim, né? Então, assim, bom, já que eu sou melhor do que ele ou do que ela, então tal coisa eu trago para mim, porque eu sou merecedor disso, né? Que na verdade nada mais é do que uma negação da caridade, como também diz aí Emmanuel. Porque se eu tenho esse pensamento de que o melhor tem que vir para mim, é porque eu não estou pensando na necessidade do outro, e isso, como diz também, novamente Emmanuel, é o causador de todas as misérias do mundo. E a partir daí ele fala, esse deve ser o nosso alvo, para o qual nós devemos direcionar todas as nossas armas. E aí ele fala o seguinte, qual que é a arma? Primeira arma, coragem. E por que coragem? Tem a ver com o que você disse, Cláudio, do autoconhecimento. Porque a coragem está exatamente na gente, primeiramente, reconhecer como tal, como egoísta, como orgulhoso, como necessitado de mudança, e aí a coragem para promover a mudança. Porque a primeira questão é a humildade de reconhecer. E a segunda é a ação para a mudança. Quando a gente vai, então, sair da nossa zoninha de conforto, né, aquela velha imagem de que você sai
de uma zona de acomodação para partir por uma zona do desconhecido, a zona de expansão. Quando então eu saio do meu quadradinho, onde eu estou muito acomodado e muito confortável, e adentro uma área na qual que me incomoda, e a nossa tendência é voltar para aquele local. É como a gente no inverno agora, né? Tá quietinho debaixo do cobertor, né? Aí toca o celular, toca... O despertador não tem mais, né? Aí eu tenho que levantar isso. Tá tão bom aqui, gente. Tem certeza que tem que sair, né? Debaixo da coberta, do edredom, né? Então, há que se ter coragem, né? Há que se ter uma certa boa agressividade para você sair da cama no inverno. Da mesma forma, há que se ter coragem e uma boa agressividade para uma mudança, uma transformação. Para facearmos em nós todas as mazelas, todas essas atitudes, o nosso hábito, né, de querer trazer para a gente na ilusão de que nós somos merecedores mais do que os outros. E aí vem ser o egoísmo filho do orgulho, né? É aquela ideia que o Haroldo fala, né? Que quando eu quero o bem, todo tipo de bem, só que para mim apenas, isso é egoísmo. Né? O que é o egoísmo? É o bem, todo tipo de bem, só para mim. Só que tem um problema. Quando a gente quer descobrir o que é o bem, se uma atitude que eu estou realizando é correta ou não, é só eu pensar da seguinte forma: se todo mundo passar a agir como eu estou querendo agir, o que vai acontecer? A hora que eu multiplico para todos a mesma atitude que eu estou pensando em tomar. Se eu perceber que vai dar ruim, não é o bem. Correto, Léo? Correto. E você sabe que dentro dessa voltando um pouquinho na coberta, no cobertor que você trouxe, né? Você gostou, né? Às vezes não, a gente ativa até o soneca para dormir mais 5, 10 minutinhos, né? Mas se fosse os nossos filhos, né? Porque nós sentimos donos dos nossos filhos, aí de novo é o egoísmo vindo para nós levantaríamos no frio, né? Nós levantaríamos no mesmo instante. E aí, então, eu queria voltar um pouquinho, ainda na instrução dos Espíritos, mas na lei de amor, para a gente poder fazer uma ligação. Fenelon vai dizer o seguinte, né? O afeto vos torna egoístas. O amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo indiferente os demais. Pois bem, para praticar a lei de amor, é preciso amar todos os irmãos indistintamente. E aí ele coloca uma pergunta, né? Qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita ou a nação? E aí ele fala que não, que é a humanidade como um todo. Então, por que eu trago isso? Para que a gente possa mudar o nosso ponto de vista e possamos refletir de fato sobre o egoísmo, né? Porque se nós temos uma visão para um filho nosso, por que eu não tenho para um amigo? Por que eu não tenho para um desconhecido? Apenas pelo elo, né? Apenas pela relação que nós estamos nessa vida. Então, mais uma vez, fazendo a comparação, qual é o nosso ponto de vista? Nessa vida ou na outra vida, né? Porque a negação do egoísmo, através da caridade, ela vem se tornar o maior obstáculo, como é colocado. E ele traz também, nesse capítulo, o exemplo de Pilatos. Porque às vezes nós falamos, não, eu não sou egoísta, mas eu também não me coloco no lugar do outro, não ajudo o outro. Eu sabia o que era o certo, mas também não agi. Então, quem foi o egoísta? O Cristo, que aceitou passar por isso, ou Pilatos, que falou, eu lavo minhas mãos e seja o que Deus quiser. Então, essa reflexão nos traz muito quem são os nossos próximos, né? Toda a humanidade. Então, o nosso olhar está meio distorcido. E aí começamos a entender o porquê que o egoísmo é a chaga, porquê que o egoísmo é essa trava que impede a gente de avançar. Porque se nós não compreendemos que somos todos uma parte única, né? Não é o individual, mas o todo, aí ficou difícil, é uma trava muito grande a gente romper, né? Você me levou a pensar, a lembrar de uma história que conta do Chico, que o Chico tinha uma irmã
e essa irmã teve um problema mental, foi internada. E essa irmã tinha, acho que, 2 filhos, e um deles era paralítico. E esse filho ficou na casa do Chico, que eles moravam todos juntos, e essa irmã foi internada no hospital psiquiátrico. E esse filho paralítico chorava pela falta da mãe. E uma vez, Chico, deprimido, triste, vendo a tristeza da irmã internada, o sobrinho ali acamado, paralítico, chorando, ele se compadeceu e começou a chorar. Aí chegou a irmã, viu o Chico chorando e falou: Chico, por que você está chorando? Né? Só para resumir a história, ele virou e falou assim: ai, mano, minha irmã está lá internada, né? Meu sobrinho aqui paralítico, chorando pela mãe, sofrendo. Aí Emmanuel parou, pensou, falou assim: mas a dor do Xavier é maior do que a dor do Almeida? Porque eu nunca vi você chorar por um filho do Almeida, por um filho do Silva ou do Santos. Ele falou assim: a dor do Xavier é maior? Quer dizer, levou o Chico a refletir sobre isso. Você chora pelo parente que está sofrendo, mas e aquele irmão que está lá no hospital, que está na rua? Você nunca chorou por ele, né? Então aí Chico reflete sobre isso, e é bem isso mesmo. A gente tem uma visão do nosso próximo aqui primeiro, é como a Rosa colocou, né? Sempre achei que o próximo tem que ser o primeiro a família e depois os demais. E isso é um equívoco. Porque quem que é o próximo, mais próximo meu aqui agora? É aquele que está morando comigo. É o Paulo. Aí do lado aqui, né, Paulo? É você. Aí, quem é o próximo quando eu estou no ponto de ônibus? É aquele que está do meu lado. Quem é o próximo quando eu estou na fila do supermercado? É aquele que está na minha frente, aquele que está atrás de mim. Esse é o próximo. Quem é o próximo no meu trabalho? É aquele que eu estou atendendo, que eu estou conversando. Então, ou seja, é como o título, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente consegue colocar esse olhar de amor para o outro, como a gente coloca para um filho da gente, né? Ou até mesmo para nós mesmos, tudo fica diferente. É difícil fazer esse processo, porque o orgulho, ele, como nós vimos aí, né, que o Paulo colocou, é o filho, né, Paulo? Você falou? Né? Isso não é filho do orgulho, né? É filho do orgulho. Então a gente vê que pelo orgulho, muitas vezes, que nós agimos egoicamente. Porque, olha, a gente pode conferir, é pelo orgulho que a gente discute, é por orgulho que a gente briga, é por orgulho ferido que nós nos magoamos, é por orgulho que não perdoamos. Então, veja que o orgulho, ele nada mais é do que um exagero do amor próprio. É de se achar o melhor que os outros. E aí a gente vai lá para a tradução do dicionário. O que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outro. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Não é? Então, realmente, o Paulo está tudo ligado ali. São duas chagas, 2 venenos que faz com que o nosso progresso paralise, né? se fixe aqui sem progredir, sem andar. Como diz os benfeitores nos ensinam, né, no Livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo, as 2 maiores chagas que nós temos, né? É porque, como você estava dizendo, é importantíssimo a gente ter esse olhar e essa busca por trabalharmos em nós esses sentimentos, não é? Quando a gente estava falando aqui sobre a questão do próximo, voltando no que o Léo estava dizendo, fazendo o link com o que você disse, Cláudia, essa coisa de olhar para o próximo, mais próximo, é uma coisa muito antiga. Inclusive, os judeus tinham essa dúvida, né? Até onde vai o meu próximo?
Então, o nosso olhar, que o próximo é o da família, é o de casa, é o amigo, são as pessoas que a gente quer bem, ela é muito antiga. Tanto que o doutor da lei pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, ao responder, conta a parábola do bom samaritano. Quando a gente pensa nessa distensão do próximo para toda a humanidade, como o Léo citou, é uma ampliação gigantesca de quem é o meu próximo. Porque para a gente o próximo está num raio bem curto, bem pequeno, né, de distância. Então, tem a ver com os sentimentos, né? E isso é importante a gente trabalhar. Então, por exemplo, se explode uma bomba lá no Afeganistão e morre 200, a gente ouve, morreu 200 na explosão de uma bomba. Aonde foi? Ah, no Afeganistão. Ah, bom, achei que fosse aqui. Porque se fosse aqui, né? É bem isso, né? Não é? Enquanto é só a gente lembrar de alguns meses atrás, enquanto a pandemia estava na China, matando os chineses, Ninguém estava nem aí. não é? Esse é o nosso olhar de próximo ou não próximo. Não é? Então, é importante a gente observar a nossa relação com isso. Agora, por outro lado, como diz aqui a minha tia Rosa, né? Ela fala que é a família. Nós também temos que ter a compreensão de que, se Deus nos colocou nesse grupo familiar, são para com esses que eu tenho que ter o meu primeiro cuidado, que é diferente de amar. Mas, assim, o meu cuidado principal, as pessoas com que eu tenho que mais me ajustar, são com esses. Então, isso é família. E aí você pode ampliar ou diminuir esse escopo, não é? Agora, a fraternidade, o amor, nessa coisa mais, o amor ágape, né? Esse nós devemos para com toda a humanidade. E não só com a humanidade, como com todos os seres, né? Os animais, as plantas, os vegetais, o planeta como um todo, né? A nossa mãe Gaia, o planeta Terra, e vamos estender para todo o universo, que é tudo obra divina, né? Tudo obra do Pai. E aí nós vamos ter, a Emmanuel vai nos trazer isso, né? Quando nós falamos da família, não adianta nós olharmos o outro como sendo o outro e ignorar aquele que de fato está mais perto do nosso raio, né? Não do sentimento de família universal. Nós estaremos sendo egoístas também, porque vai ser muito mais fácil lá longe do que o perto, né? Quer dizer, a dor vai estar sempre lá longe do que perto. Então é a balança, entendendo que somos todos iguais. E o ser todos iguais é eu tratar o lá longe, mas tratar o aqui perto também, né? Nós temos esse costume de trazer essa questão do egoísmo até para as coisas caminhar de Deus, né? No caminho do Cristo. Então nós olhamos as coisas do mundo e falamos assim, bom, quando nós olhamos um Paulo de Tarso, eu ouço muito isso, né? Você olha para um Paulo de Tarso e fala, poxa, mas Paulo abriu mão de tudo, né? Paulo era de família rica, tinha bens, tinha posse, tinha cargo, tinha conhecimento. Era o homem ideal, né? Era o pão da época, vamos falar a verdade, né? Ele abriu mão de tudo e seguiu o caminho de Cristo. E aí quando você fala assim, poxa, mas Paulo abriu mão de tudo e nós temos tudo. E aí as pessoas falam, poxa, mas era outra época, né? Era outra época, nós estamos sendo egoístas e entender que o caminho é outro. Nós queremos trazer para o caminho nosso, que nós não aceitamos aquilo que é a verdade. Nós precisamos criar uma fantasia dentro do nosso egoísmo e entender qual é a realidade do mundo. Então, nem perdoar nós estamos conseguindo. Como nós podemos nos considerar discípulos, né? Vamos trazer para Simão Pedro 70 vezes 7. Até hoje não conseguimos perdoar, é o nosso egoísmo. Eu quero que o outro perdoe, mas eu não perdoo. Eu sou egoísta. Eu quero que o outro faça, mas eu não faço. Aí fala, poxa, mas por que você não deu o primeiro passo? Se ele der o primeiro passo, eu dou. Mas eu vou esperar receber para eu poder dar. Tá aí o egoísmo também. Porque às vezes a gente imagina que as virtudes, quando a gente doa muito, ficamos sem. É pelo contrário. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós nos doamos, mais nós vamos ter. Então é aí que Deus mostra que não existe o egoísmo. Quanto mais você dá, mais eu te dou, filho. Pode dar,
eu te dou o dobro. E nós não entendemos isso. Né? Então, é difícil essa relação, né? Mas o orgulho que caminha junto com o egoísmo, vê esse lado do dar aí, a gente quer sempre dar querendo alguma coisa em troca. Então a gente não está dando, né? A gente quer um reconhecimento. E aí aqui no Evangelho mesmo fala, lá no item 12, que o egoísmo é a negação da caridade. E aí a gente entende que qual é a verdadeira caridade? Não é ser bom? Não é ser indulgente? Não é perdoar? Só que o egoísmo exacerbado com o orgulho não deixa a gente agir dessa forma. A gente quer ter vantagem em tudo. A gente é o que fala aqui, ó. Com egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesse. E aí a gente vai sofrer as consequências desses atos depois, lá na frente. E aí foge desse amar ao próximo como a si mesmo, porque daí a gente passa a nem a se amar. Como é que a gente vai conseguir amar o outro? Né? E aí depois vem esse outro, eu acho que a gente podia até ir para esse outro item da fé e da caridade, que fala aqui, né? Que está interligado com o egoísmo, que a caridade sem a fé não basta. Então a gente tem que fazer a caridade trabalhando junto com a fé, acreditando num amanhã melhor, acreditando que as coisas serão muito melhores, que nós vamos nos tornar mais felizes, né? Porque aqui fala, a caridade é impossível sem a fé. E da onde vem a fé? Se não em acreditar naquilo que a gente professa, naquilo que a gente fala. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes estuda a doutrina, mas quando passa por uma situação difícil na vida, cai tudo por terra aquilo que aprendeu. Então ela não estudou a doutrina, ela ficou só nas entrelinhas, ela ficou só na superfície. Foi uma transformação exterior, somente, como eu já disse no início, somente uma mudança de comportamento. Ela não mudou dentro, não entrou dentro dela as palavras da doutrina. Então a fé é superficial, é da boca para fora. Sentimento, né, Cláudia? Sentimento. Sentimento. Aí no item 12, tem um trechinho que diz assim: a rigidez mata os sentimentos. E eu queria fazer aqui uma correlação dos mandamentos com o capítulo 5 do Evangelho, porque outro dia ouvindo a live do Jorge Alahá, do Álvaro Moiderra e do Haroldo, o Alahá fez uma coisa bem interessante que tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Por quê? Tem um trecho do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é, na verdade, um trecho do Sermão da Montanha, em que Jesus vai fazer 6 ajustes, não serão correções, mas complementos da lei mosaica. E ele começa sempre dizendo assim: ouvistes o que foi dito. E aí ele cita um mandamento. Então, por exemplo, ele fala: ouvistes o que foi dito, não matarás, que é o 5º mandamento. Quando a gente fala não matarás, o que a gente imagina? Alguém que vai lá, pega uma faca e dá uma facada no outro, alguém que dá um tiro, alguém que, né? É o matar na prática, não é? Isso é Jesus dizendo: ouviste o que foi dito. Mandamento de Moisés: não matarás. Eu, porém, vos digo. É Jesus fazendo um ajuste ou uma ampliação do conceito. Ele fala: aquele que se encoleriza, ou seja, encolerizar é cólera, sentimento. Contra o seu irmão, aquele que diz raca, aquele que diz sois louco, também está errando. Então ele está falando de sentimento, ele está falando de fala, porque a gente se equivoca por agir, falar e pensar. Então ele leva para encolerizar e para falar o raca, o sois louco.
Então, ele sai dessa ideia apenas prático, né? E transcende e vai bater, em última instância, na questão do sentimento que você estava dizendo. Aí ele pega outro mandamento, não adulterarás, que é o 6º mandamento mosaico. E aí ele fala assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou em seu coração. Pensamento, sentimento, está ajustando, está transformando. Depois, ouviste o que foi dito, não perjurarás, não levantarás falso testemunho. A gente ouve isso e a gente pensa o quê? Banco de réus, a pessoa testemunhando, tem um juiz na frente, né? É o primeiro pensamento nosso. E ele fala, eu, porém, vos digo, não jurar de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra. E termina falando, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. De novo, falou de pensamento, está falando do falar. Atos, palavras, pensamentos. É a sabedoria do mestre, né? O Cristo. E depois ele vai fazer mais 2 correções, ali mais 3, mais 2 para a gente poder citar. Uma é, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí, legal, o que ele fala assim? Ele não fala assim, lestes o que foi escrito. Ele fala, ouvistes o que foi dito, por quê? Porque se as outras anteriores estavam escrito na pedra, né? Porque eram os 10 mandamentos, eram parte dos 10 mandamentos. Esse não, olho por olho, dente por dente, né? E também depois, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos, isso aí era uma tradição oral, que não estava escrito em lugar nenhum, mas que as pessoas foram falando, e aí virou uma regra, uma lei, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus fala o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não é? Ele vai mudando. E quando fala olho por olho, dente por dente, o que ele vai falar? Eu, porém, vos digo, não se opor a malvado. Se alguém te dá, se bate na face direita, dá-lhe também a outra. Se alguém te pede a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te pede para caminhar 1000 passos, ou 1000 milhas, caminha 2000. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é exatamente essa mudança que Jesus trouxe da lei mosaica para a sua lei cristã, muito mais próxima da lei divina e muito mais próxima da nossa necessidade, não é? Que é o que você estava dizendo. A pessoa que não tem fé, às vezes porque trabalhou, leu, aprendeu, mas não trouxe para dentro. É o nosso grande desafio, né, Léo? Tava falando aqui, eu tava marcando um caderninho aqui, né? Mas é justamente o Cristo a todo momento nessa questão que você trouxe, é nos habilitando, né? Ele vem nos trazendo a uma realidade e nos habilita isso. E enquanto você estava falando, então eu fui marcando aqui, né? O capítulo A Fé e a Caridade. E aí eu pensei no Cristo, né? Porque o Cristo poderia ter trazido todas as curas, todo o trabalho que ele fez, mérito dele próprio, por egoísmo. Mas ele remete sempre a um Pai maior. Então, ele a todo momento vai nos levar a Deus, nos levar ao Criador, falando, não é obra minha. Então, ele está mostrando não ser egoísta, né? E elas estão falando da fé. E aí, aonde está a fé? No sentimento que vocês falaram. Então, através dessa fé, dessa confiança, dessa ligação, dessa proximidade, enfim, nós vamos trazer o sentimento, nós vamos começar a enxergar e ouvir através dos sentimentos, e não mais pelos órgãos físicos, né? E é aí que está a grande mudança, porque quando eu trago pro sentimento, então eu esqueço o egoísmo, né? Porque o sentimento é a ligação direta com Deus, então não tem como eu desviar, porque o egoísmo é nosso, né? Então não estou falando aqui de sentimento nosso, sentimento do Pai. E aí, quando eu tenho então, esse sentimento, é que eu consigo, inspirado pela fé, ou seja, inspirado pelo alto,
trabalhar a caridade. Então, somente assim, com a fé nos dando a sustentação, que nós vamos conseguir, de fato, entender o que é caridade. Então, quando ele traz ali no item o fé e a caridade, né, o Espírito Protetor nos traz, é isso. Se nós hoje caminhamos pensando em fazer a caridade, ajudando o outro, mas sem a ligação da fé, sem a ligação do sentimento, sem entender que existe um Pai maior, não tem como fazer a caridade. Nós não temos sustentação para isso. E aí nos traz uma visão totalmente distorcida de fé e de caridade, né? Fechado seu áudio, Cláudio. Verdade, esqueci. E pegando aqui o que está no Evangelho, Léo, aqui fala que a caridade é impossível sem a fé. Mas ele fala aqui que, na verdade, mesmo que você não tenha nenhuma religião, mas essa caridade tem como prática a abnegação, um sacrifício de combater os interesses egóicos, né? Aí a fé vai inspirar, né? Vai te dar coragem, perseverança para fazer, para trabalhar. E fala aqui também que eu achei muito interessante que Deus, ele fala aqui que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. E o que a gente faz? A gente esquece do aperfeiçoamento moral e se aperfeiçoa materialmente, né? Constrói tudo de bom e do melhor, cuida do corpo como nunca, mas esquece do aperfeiçoamento moral. E é ele o causador aí, esse esquecimento do aperfeiçoamento moral, de olhar para dentro de nós, de trabalhar as nossas virtudes, domar as nossas imperfeições, né? Porque, na verdade, não é combater, porque a gente não vai conseguir combater algo que está dentro da gente, a gente vai tirar. A gente tem que domar elas, deixar elas pianinho, sabe? Domadinha na coleira para não dar escândalo. Aí a gente consegue jogar o laço e domar a bichinha, porque senão ela vem à tona, né? O ego faz com que ela se exalte se ela não estiver domada. E esse é um trabalho difícil de ser feito. Demanda, acho que séculos, milênios para a gente conseguir. Mas é um trabalho que tem que começar aqui, né? Se a gente acredita que existe felicidade no futuro, né? Que a gente acredita que nós somos criados para essa felicidade, desde que procure essa felicidade nas coisas espirituais e não nos gozos materiais, aí sim a gente vai conseguir, né? E aí fala que é interessante que fala aqui também que antigamente, né, na história do cristianismo, os mártires eles eram encaminhados alegres ao suplício. Eles iam cantando, eles iam alegres, porque eles acreditavam no futuro, que o futuro seria melhor. Hoje, a nossa sociedade, para nós sermos cristãos, nós não precisamos mais ir para esse martírio, pelo sacrifício da vida, né? Mas a gente, aqui fala, né, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo e do vosso orgulho e da vossa vaidade. Aí sim a gente vai conseguir triunfar, se a caridade nos inspirar a fé. E essa caridade não é só, eu não vejo como caridade material, como trabalho ali na mão na massa, não, eu vejo esse trabalho interno, sabe, de trabalhar a caridade como entendia Jesus. Esse é o primeiro princípio. Lógico, a caridade material também é importante, é necessária, nos ajuda a chegar no próximo, nos ajuda a trabalhar a empatia, tudo isso é válido, mas essa caridade tem que ser trabalhada dentro de nós, essa bondade, a indulgência, que é tão difícil a gente, nós já falamos na live passada aqui, né, em olhar a trave, o cisco no outro e não olhar a trave que está em nós. Isso é típico nosso, do nosso ego fazer isso. Então é um trabalho que tem que ser feito constantemente.
o espírito protetor aí, ele cita, né, egoísmo, orgulho e vaidade, né? E a Nete Guimarães, ela tem uma fala interessante que ela fala assim, que o egoísta é aquele que quer tudo para si. O orgulhoso é aquele que acha que ele é melhor que todo mundo. E o vaidoso, ele quer que todo mundo saiba isso. Então, ele vai nesse espalhamento da informação, né? É muito importante a questão da fé, quando a gente trabalha esse conceito, mas a gente costuma trabalhar a fé apenas numa vertente, levando para um sentido mais religioso, da crença. Quando a palavra fé, que vem de fides, ela tem raiz na fidelidade. Né? Então, quando você citou aí, né, os sacrifícios, os holocaustos, né, os cristãos da primeira hora que iam para o circo romano, né, ser devorado por feras, cantando hinos, né, glorificando a Deus e tudo mais, isso é fidelidade, no sentido mais estrito. Né? Hoje não se pede mais isso. Hoje se pede, como diz o Espírito Protetor aí, como você bem citou, Cláudio, que nós tenhamos uma luta contra essas chagas, orgulho, vaidade e egoísmo. Mas aonde que entra a fé nisso? Que a gente consiga colocar como primeira opção as coisas de Deus, as leis morais de Deus, os princípios morais que nós já compreendemos, acima das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas vaidades, né? Então, a grande questão que eu penso sobre tudo isso é o quanto que nós estamos e somos iludidos pelas coisas do mundo e quanto nós estamos distraídos com tantas coisas e esquecendo do essencial. Isso não quer dizer que nós não possamos procurar o bem-estar, procurar uma vida confortável, procurar estarmos, né, numa condição boa. Não é isso. Exatamente não é isso. A questão toda é, eu estou deixando de olhar para esse aspecto principal para poder obter todo o demais? Ou seja, será que eu estou agindo de tal forma que os fins estão justificando os meios? Ou eu estou conquistando de acordo com aquilo que eu já aprendi e sendo fiel, tendo fidelidade, tendo a fé nesse sentido de fidelidade, àquilo que eu já compreendi da lei divina? Isso faz toda a diferença, porque é muito legítimo a gente buscar as coisas do mundo, e tem uma mensagem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo, se não me engano, no capítulo 17. Não é? Que nós estamos no mundo e vivemos no mundo. Agora, a questão é como que eu conquisto as coisas do mundo? Eu estou sendo infiel, né? Porque quando a gente lê no Velho Testamento sobre adulterar, a gente fica pensando em adultério, né? Em traição. Não, adulterar é você compuscar aquilo que você já entendeu da lei. É você não seguir os mandamentos e os preceitos, né, judaicos na época, né? E assim a gente traz para hoje essa busca por não adulterar. Porque quando a gente fala de adultério, a gente também fala de fidelidade, né? Mesmo nas relações conjugais, nos relacionamentos entre as pessoas. É o mesmo princípio. Você não vai trair, no caso não é o teu cônjuge, o teu parceiro ou parceira, mas você não vai trair a Deus nas suas leis divinas, não é? Lógico. Eu acho que essa fidelidade que você trouxe, né? Eu vou entrar no próximo item, né? Caridade para com os criminosos, né? E aí eu vou trazer essa fidelidade. E trazendo a relação, a fidelidade com a família universal, com todos os nossos irmãos, os filhos do mesmo pai. E aí a pergunta que fica, e nós até estávamos conversando sobre isso um pouquinho antes de começar, né? Quando a gente vê uma notícia que um criminoso, que um bandido foi preso, muitos comemoram isso.
embora nós deveríamos ficar tristes, né? Porque como Deus busca a felicidade do mundo, busca o progresso do mundo, quer dizer que nós ainda não estamos preparados. E o fato de eu ficar contente com isso me mostra o não entendimento ou o egoísmo da minha parte em olhar o irmão e não entender a falta que ele teve. Porque num passado muito próximo, ou nessa encarnação, em encarnações anteriores, nós também cometemos as faltas e fomos perdoados. E é não perdoar justamente o nosso irmão, quando nós olhamos para um criminoso e falamos, olha, tem que ficar preso mesmo. Quando nós deveríamos então falar, puxa, que pena, né? Mas como é difícil olharmos nessa situação e falar, puxa, que pena, tomara que ele saia dessa, que eu possa ajudar ele a sair dessa. E nós esquecemos que somos todos iguais. E nós já temos, talvez, um conhecimento um pouco diferente. E aí o Evangelho vai dizer que como nós conhecemos um pouquinho a mais será cobrado de nós. Né? Então, cuidado para não julgar, porque será julgado acima do que está julgando ele. E não mais igual, não é a mesma régua, né? Vai ser julgado a mais, porque você já tem um conhecimento a mais. Então, muda essa concepção. E aí tem uma frasezinha ali que mudou um pouquinho assim, me deu uma balançada, que ele vai falar, não sei se eu vou... Bom, ele vai falar assim, muitas coisas que vocês julgam não ser errado, na lei de Deus, é errado, e vocês não julgam ser errado. E aí, poxa, o que nós estamos cometendo de errado? Fora o que nós já cometemos e sabemos, né? Então, quer dizer, com certeza tem coisas que nós achamos certas e não são certas. Como nós somos fechados para a vida espiritual, a fidelidade com Deus e com a vida futura, né? Léo, é bem isso mesmo. Quando a gente olha para um criminoso, vamos assim dizer, a gente fala, tem que ficar preso mesmo, ou tem que morrer, tem que, né, ser banido da sociedade. Qual é o olhar daquela pessoa que está trabalhando o autoconhecimento, o autodescobrimento? Ela teria que falar assim, puxa vida, em outras épocas eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais. Mas em outras épocas eu já fiz esse processo. Né? Tem que ter piedade, tem que ter compaixão com esse nosso irmão. E quando você falou aí, Léo, ele fala assim, né? Ignora que muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, que o mundo nem sequer vê essas faltas. Quantas coisas que a gente faz, que a gente fala, vem na normose. É normal fazer isso, todo mundo faz, vamos fazer também. Que nós já citamos aqui semana passada, né? Ser pirata, levar coisa do trabalho para casa, usar coisas que não nos pertencem, comprar algo em algum lugar e não pagar. Então, todo mundo faz isso, vamos fazer também. Isso não deixa de ser um crime, é um crime também. É algo que nós cometemos. E aqui fala que a verdadeira caridade não é apenas dar esmola, nem mesmo palavras de consolação. Né? Não é isso que Deus exige de nós. A caridade também consiste na benevolência de usar sempre, em todas as coisas, para com o vosso próximo. Exercitar essa virtude em relação a todos os seres. E nós já falamos aqui, acho que em outras lives, né? Não vamos nem matar mais barata, porque é divino também, né? Então, essa é a verdadeira caridade para com todos. E a gente julga, se acha melhor que aquele que está lá, que cometeu um equívoco. Né? Ele é um equivocado. Ele é um ser que precisa de mais amor do que um outro, se a gente parar para analisar. Então, é muito fácil a gente julgar as pessoas, porque a gente está esquecendo que a gente também vai ser julgado, como você mesmo disse, Léo. A gente tem um conhecimento, a gente vai ser mais cobrado por esse conhecimento. Então, é difícil esse trabalho, né, Paulo? A gente tem que ter... Eu estou pensando em parar de estudar, viu? Então, eu também já cheguei nessa conclusão. Só que a ignorância daí nos aprisiona, Léo. A ignorância nos aprisiona. A gente tem que buscar essa verdade que está dentro de nós, né? Eu estou fazendo esse trabalho de autodescobrimento nessa pandemia, gente, vocês não têm noção como dói, como é difícil isso. Estou quase desistindo.
mas eu não vou desistir, eu vou persistir. Eu sei que não vai ser nessa encarnação aqui, mas eu vou persistir. Mas como dói olhar para dentro. É tão mais fácil olhar para o outro, julgar o outro, condenar, criticar, do que olhar para dentro da gente, olhar para os nossos defeitos, criticar nós mesmos, enxergar o quanto mazela, quanto pequeno a gente é ainda. Por isso que tem esse olhar para fora, porque olhar para dentro dói. Abre o microfone, Paulo. Agora fui eu, né? É a zona de conforto, né? É a questão de sair dela, né? Isso dói mesmo, dói mesmo. E quando você estava dizendo, Cláudia, sobre não estudar, o Léo falou, na verdade, né? Não estudar, na verdade é assim, tem que pensar, tá, é mais responsabilidade, mas o que eu prefiro, andar no claro ou no escuro? Claro, né? Né? E aí, Pelo menos o uma conhecimento é lanterninha, luz, né? Vou dar menos caneladas, né? Com certeza. Muito O Edson bom. coloca aqui uma reflexão importante. Excelentes reflexões, e como muitas delas, em especial aquelas que se relacionam com sentimentos, emoções e paixões, são muito pessoais e cada um entende e interpreta de uma forma peculiar. Isso é evolução, e uma evolução individualizada, perfeitamente. Aqui apenas assimilando o conceito de cada um de vocês, todos nós, né? Obrigado, Edson. O bom desse bate-papo aqui é que a gente tem uma visão diferente do outro, né? Isso que eu acho que fica rico pra gente. É rico. Isso enriquece. E para concluir o capítulo, nós temos uma pergunta, né? Deve-se expor a vida por um malfeitor? E aí nos traz Lamenais, né? Não sei se é assim a pronúncia, não sei, sinceramente, não sei se essa é a pronúncia, mas ele vai nos dizer que sim, apesar de, se eventualmente, para poder salvar alguém que é um malfeitor, né, um criminoso, como tem a ver com a caridade para com os criminosos, sim, nós devemos fazê-lo, né, importante. E aí eu fiquei refletindo, e eu queria até compartilhar com vocês a reflexão para ver o que vocês acham. Fazer uma analogia com o caso mais falado da semana passada, que foi da menina lá de 10 anos, do Espírito Santo, estuprada pelo seu padrasto, né? Tio. E aí foi aquele caso de um aborto em função de um estupro, e ela acabou abortando porque existia um risco de vida para a menina. Né? Bom, aí a gente veio para o que diz a nossa legislação brasileira, que permite o aborto em caso de estupro e em caso de risco de morte da mãe. Né? Esse caso ganhou tanta notoriedade porque ele junta um monte de coisas, né? Junta estupro, junta a idade da menina, junta o aborto, junta que o estuprador era tio dela, quer dizer, foi tudo junto, misturado, e aí isso criou uma celeuma danada. Aí houve exposição da menina, o nome dela saiu nas mídias sociais, enfim. Tudo isso, acho que a maioria de nós acompanhou. O que vem a doutrina espírita nos ensinar? Ou nos recomendar? Que mesmo em caso de estupro, não deveria acontecer o aborto. Tá? Mas no caso específico desta menina, ela tinha um risco de morte se aquela gestação fosse levada à frente. Então houve o aborto e, digamos, está tudo encaminhado. Agora, o ponto aí, e aí que vem para a questão aqui da pergunta, né? Se deve se expor a vida a um malfeitor, e aí entra a minha reflexão, é assim. Se você tem uma pessoa que sofreu um estupro, certo? Gerou uma gravidez. O que recomenda a doutrina espírita? Olha, o fato do estupro não é justificativa para a gravidez. Essa gravidez, vamos imaginar que seja uma adolescente de 16 anos, por exemplo. Não vai ter risco de morte por causa disso. Uma questão de formação do seu corpo físico, a não ser por outros motivos. Mas imaginemos que ela não tenha risco de morte. E aí, o que nos diz a doutrina espírita?
não devemos praticar o aborto. Aí vem a grande questão, tá, mas e a questão psicológica dessa adolescente? Como que fica? Vai levar ali meses aquela gestação, se lembrando dia a dia do ato perpetrado, que foi o estupro, não é? E depois que nasce a criança, o que fazer? Aí tem uma saída fácil, entre aspas, mas uma recomendação interessante, que é dê para adoção. Certo? Muito bem. Aí qual que é o raciocínio? Bom, se eu tenho, vou imaginar que eu tivesse uma filha, adolescente, 16 anos, sofreu um estupro, gerou uma gravidez. E ela veio e falou para mim, pai, o que eu faço? Eu diria para ela, exponha-se, não a tua vida, mas o teu psicológico, por um malfeitor, para que você possa gerar ali na frente um grande amor. Seria o seguinte, tenha um ato de renúncia. Suporte alguns meses da sua vida, levando consigo essa gestação, para que daqui a alguns meses você possa gerar uma criança, gerar uma vida e doá-la para uma adoção. E aí, pensando no espírito imortal que somos, qual o tamanho do bem que essa renúncia e que esse ato de amor e de doação, de caridade, poderia gerar, né? Primeiramente, a vida daquele que não foi abortado. Segundo, todas as vidas que ele poderia gerar a partir daí, construindo uma família, por exemplo, e gerando outros filhos. E principalmente, o que eu fiquei pensando, toda a gratidão eterna desse espírito que recebeu a renúncia desta mãe, né? E que isso vai perdurar pela infinitude. Então, não sei se de alguma forma vocês entenderam o meu raciocínio, onde que eu estou encaixando isso nessa pergunta, entendeu? E você sabe que, sem entrar muito no caso em si, mas confesso que, olhando para essa pergunta, né, de expor a um malfeitor ou não, a uma situação ruim, a um criminoso, né, vamos fazer aqui, ó, a quem cometeu um mal, eu refleti muito sobre esse caso. Eu confesso que eu não cheguei a uma determinação, né, porque risco de saúde, doutrina, Deus e tudo mais, né. Mas a balança que me fez muito pensar porque assim, quando a gente traz, por exemplo, como sendo nossa família, pensei muito na minha filha, tem uma filha de 10 anos, né? Falei, poxa vida, né? E o raciocínio foi pelo que o Paulo falou, mas eu falei, poxa, mas talvez seja o meu sentimento egoísta, né? De achar que é assim por causa da doutrina. Mas aí eu lembrei do olho por olho, dente por dente, né? Será que compensaríamos, a solução seria vencer o mal pelo mal? Não é? Porque nós temos situações ruins, né, dos dois lados. Ou será que seria vencer o mal pelo bem? Que é talvez o caminho que o Paulo trouxe, né? E aí é o que me conforta um pouco mais. Eu acho que é caminhar pelo bem, porque se nós acreditamos na luz, acreditamos numa justiça divina, embora passamos aí por situações terríveis e é muito difícil. Aí já saindo um pouco do caso, esquece o caso. Mas se nós formos pensar em justificar um mal ocorrido, uma ação má, né, sendo que eu poderia ajudar ou salvar, como ele coloca no final, pode salvá-lo, salva-o, né? Existe como salvar, então, dessa situação ruim. O final ele fala isso, né? Não tem que se indagar se o fará ou não. Socorre-o, porquanto salvando, obedecer essa voz do coração, que vos diz, pode salvar? Salva-o. Ou seja, foi ruim, veio através de algo mal, mas que sejamos nós trazer o bem, né? Senão fica muito difícil, muito pesado. Bom, acho que encerra por aqui, né? Eu acho que pode encerrar. Faço minhas palavras de vocês, né? Porque e tem outra parte também que a gente não pode esquecer, que a reencarnação não erra de endereço, né? Tem isso também. A reencarnação não erra de endereço, então tudo tem seu propósito na vida.
Senão Deus não seria justo, não seria misericordioso. A gente não pode esquecer disso também. A gente para por aqui, porque o nosso tempo já deu. Lembrando que a partir do mês de setembro, nós faremos as lives a cada 15 dias. Então, a próxima live será no dia 8 de setembro. A gente conta com todos vocês e a gente agradece a participação aí do Edson, do Adair, do Marcos, da Maria, da Dea e de tantos outros aqui que está com a gente. Nas nossas salas a gente não consegue ver mais, o Facebook mudou, né, o formato, o layout, e a gente ficou impossibilitado de ver quem está participando nas outras salas, quem está assistindo. Mas você que está aí assistindo nas outras salas, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado pelas vibrações, pelas participações. É sempre muito bom, muito rico, muito... Não tem nem palavra para falar o quanto é gostoso, o quanto é bom estar aqui às terças-feiras. Dá um friozinho na barriga, né? Um nervosinho aí, como dá em qualquer momento que a gente vai falar, né? Que faz parte isso, né? Da lei de preservação, o medo faz parte, né? Mas a gente vence e está aqui para compartilhar com vocês os nossos pensamentos. Então, a nossa gratidão. Um grande beijo a todos. Gratidão, pessoal. Boa noite a Beijão. todos. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Sim. Até mais.